Que a graça salvadora e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus por tudo que esse Deus maravilhoso sempre fez por cada um de nós, né? Por isso devemos estar alegres. Hoje eu quero deixar uma mensagem aqui falando da importância de, no que aceitamos Jesus, né, como único e suficiente Salvador e andamos nesse mundo sem sem cairmos, né, sem desanimarmos, vamos dizer assim, e formos até o fim, seremos considerados, né, filhos de Deus, teremos as nossas roupas limpas, né, lavada pelo sangue do Cordeiro. Que roupas são essas? Nossa alma, né? Não é exatamente uma roupa física, mas sim uma roupa espiritual. Nós teremos a nossa alma lavada por Cristo, porque nós até podemos falhar aqui, mas o nosso Senhor Jesus pagou por todos os nossos pecados. Então cabe a nós andarmos o caminho dele todos os dias. Os que não me conhecem, meu nome é Paulo, esse é o canal Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos os dias tem uma mensagem aqui falando da palavra do Senhor, sempre pedindo ao Espírito Santo que fale conosco. Vou começar aqui com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por mais uma vez poder falar da sua palavra, Senhor. Usa-me conforme a sua vontade e o seu querer, e aos que estão ouvindo, Senhor, os abençoe, os guarde e os orienta, e que essa palavra venha a ser como uma semente plantada em cada coração. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero estar lendo uma passagem que encontra-se em Apocalipse, capítulo 7. Eu vou estar lendo 13 ao 17. E diz assim, ó, e um dos anciões me falou, dizendo, esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, esses são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, porque isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e de noite no seu tempo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. Olha essa palavra, né? Essa palavra começa a falar de vestes limpas pelo sangue do Cordeiro, daqueles, né, que vieram da grande tribulação, sofreram, mas perseveraram, né? E aí ela vai falando várias coisas aqui maravilhosas, e quando chega nesse último versículo, né, fala que o Senhor limpará dos seus olhos todas as lágrimas, né? Então, quando a gente junta a tribulação, com certeza vem as lágrimas, né? Nesse mundo, quantas das vezes nós andamos por aqui e quanto sofrimento. Quanto sofrimento, né, para andar muitas das vezes na presença do nosso Senhor. Nós no Brasil não temos uma perseguição física, mas nós temos perseguições espirituais. E muitas das vezes, né, por causa de carregarmos a palavra de Cristo, vão se levantar contra nós pessoas. E essas pessoas vão acabar causando sofrimentos em nossas vidas. E a gente não pode desistir, independente do que está se levantando, devemos continuar firmes, agradecendo ao nosso Deus e pedindo a Ele que nos fortaleça. Assim como eu falei, as nossas perseguições aqui são mais tranquilas, né? São mais nesse lado assim de se levantarem pessoas criticando, falando que não devemos ir para a igreja. São coisas mais simples. Mas lá fora, quando a gente olha, quantas pessoas sendo mortas, né, por causa da palavra do nosso Senhor. Se a gente puxar na própria Bíblia, né, os discípulos de Jesus, a maioria foram mortos por causa da palavra do Senhor, né? Sofreram grandes tribulações por levarem a palavra do Senhor mais adiante. Eles não estavam querendo causar revolta nenhuma, não estavam eh, tirando a autoridade de ninguém aqui na terra, só estavam falando da autoridade de Cristo, da autoridade que há no nome do Senhor Jesus, e que Jesus havia vindo aqui, né, para salvar os pecadores e que tinha voltado ao céu e que um dia voltaria para buscar a sua igreja. E por isso foram mortos.
E antes da vinda de Jesus, quantos profetas que foram mortos, quanta perseguição, quanto sofrimento, né? Então todos esses homens, eles tiveram ali as suas roupas lavadas no sangue do Cordeiro, né? Aquele sangue que foi derramado na cruz não foi à toa, né? Antes até, quando bateram no nosso Senhor e ali derramava sangue dele, aquilo ali era para lavar a nossa alma, nos purificar de todos os pecados. E aí basta a gente, né, andar sempre na presença do nosso Deus. Não importa o que se levanta, nós temos que entender que se estão se levantando, é porque estamos no caminho certo. O que cabe a nós é orarmos, colocarmos essas pessoas nas mãos do Senhor, orar pelos nossos irmãos que sofrem perseguições físicas, esses que estão sendo mortos lá fora, né? Pedir sempre ao Senhor que os fortaleça, que os ajude e que seja feita a vontade de Deus. Que a nossa vontade, talvez muitas das vezes, é pedir ao Senhor que mandasse fogo do céu e queimasse aquelas pessoas que matam os cristãos. Mas o nosso Deus não quer assim. O nosso Deus tem um propósito por que essas coisas acontecem, né? Então cabe a nós pedir ao Senhor que seja feita a vontade dele e que no tempo certo ele cobre essas pessoas conforme a vontade dele, conforme a justiça dele. Não cabe a nós, né, maldizer as pessoas, dizer o que Deus tem que fazer para a vida das pessoas. O que cabe a nós é orarmos por elas, colocando nas mãos do Senhor e pedindo ao Senhor que ajude as outras pessoas que estão sendo perseguidas e os fortaleça. Né? Assim é na vida daqueles que carregam a palavra do Senhor, assim, né? Foi no passado, assim é hoje, e enquanto esse mundo estiver aqui, vai continuar sendo, né? Porque os de Cristo serão perseguidos, não é exatamente a carne que os persegue. Quem faz perseguir, né, o cristão é Satanás, né, que usa as pessoas para perseguir os que são crentes. Né? A palavra de Deus nos diz que nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, mas contra principados e potestades, né? Seres, né, espirituais, e não exatamente aquele homem que se levanta contra nós. Aquele ali ele está sendo usado por Satanás. Nem ele percebe isso, né? E infelizmente, se depois ele não aceitar Jesus, ele será destruído e irá para o lugar de sofrimento, né? Por quê? Porque trabalhou para o inimigo e não quis ouvir a palavra de Cristo. Então, essa mensagem que eu queria deixar aqui, não se importe com as tribulações que estão se levantando contra a sua vida. Se for preciso, chore, mas chore na presença do Senhor. Não chore diante do mundo, não, porque senão o mundo vai te criticar. Mas chegue diante de Deus e chora. Fala, Senhor, está pesado, está difícil, me ajuda, me fortaleça, mas eu jamais desistirei ainda que me matem. Não tem problema, porque eu sei que o meu nome estará escrito no livro da vida e eu sei que eu terei a minha alma lavada pelo sangue do Cordeiro, assim como ele se entregou um dia naquela cruz, eu tenho certeza que um dia eu estarei com o Senhor, né, na sua morada. Então é o que nós devemos fazer e pode ter certeza que quando estivermos ao lado do nosso Deus, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais lágrima, porque o próprio Senhor enxugará de nossos olhos todas as lágrimas, todo aquele sofrimento que foi passado aqui na terra, iremos olhar lá de cima e vamos falar, valeu a pena. Por que valeu a pena? Porque às vezes se nós não tivéssemos passado por esse sofrimento, a gente teria caminhado no mundo e se perdido. Mas conforme vem o sofrimento, a gente se aproxima mais de Cristo, a gente entende que precisamos dele e andamos na presença dele, guardado e amparado por ele. É essa mensagem que eu queria deixar aqui, guarde em seu coração. Nosso Senhor Jesus é maravilhoso, nós somos totalmente dependentes dele e basta andarmos, né, na presença dele. Se já o aceitamos como único e suficiente Salvador, se tomamos a nossa cruz, estamos o seguindo, estamos no caminho certo. Basta continuarmos firmes, entendendo que um dia tudo isso passará. Que Deus te abençoe. Essa mensagem de hoje vou deixar aqui uma oração final. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Sabemos que aqui, Senhor, teremos tribulações, sim, perseguições, mas a Sua palavra nos promete, Senhor, que um dia estaremos com o Senhor, né, morando na Sua casa e que todas as lágrimas serão enxugadas de nossos olhos. Se houver alguém que estiver triste nesse exato momento, Senhor, que o Senhor os fortaleça, ajudando, Senhor, e manifestando o seu espírito no coração delas, dando entendimento, Senhor, que o Senhor está presente ali na vida dela. A ajuda, a fortaleça.
É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.